Olá! Seja bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eleonor e Parque 34. Eleonor. A mãe de Parque não pareceu surpresa ao ver Eleonor no dia seguinte. Ele devia ter avisado a família que ela viria. Eleonor, disse a mãe dele, mais do que gentilmente. Feliz Natal! Entre! Quando Eleonor entrou na sala, Parque acabara de sair do chuveiro, o que o deixou envergonhado, sem saber por quê. O cabelo estava molhado e a camiseta meio grudada. Ficou muito feliz quando a viu. Isso foi óbvio. E fofo. Ela não soube o que fazer com o presente que lhe comprara. Então, quando ele chegou perto, ela apenas empurrou o embrulho contra ele. Ele sorriu surpreso. Para mim? Não, ela disse. É. Não conseguiu pensar em nada engraçado para dizer. É para você. Não precisava ter se incomodado. Não foi nada. De verdade. Posso abrir? Ela ainda não conseguia pensar em nada engraçado. Então fez que sim. Pelo menos a família dele estava na cozinha. Então ninguém os observava. O embrulho fora todo decorado, os motivos favoritos de Eleonor. Pinturas em aquarela, de fadas e flores. Parque abriu o papel com cuidado e olhou para o livro. Era o Apanhador no Campo de Centeio. Uma edição bem antiga. Eleonor decidira manter a capa gasta porque o tornava bem bonito, mesmo tendo o preço rabiscado a lápis preto. Sei que é pretensioso, ela disse. Eu ia te dar o Watership Down. É sobre coelho. Mas nem todo mundo gosta de ler sobre coelho. Parque fitava o livro sorridente. Por um terrível momento, ela pensou que ele fosse virar a capa, e ela não queria que ele lesse o que ela escrevera, não enquanto estivesse na frente dele. O livro era seu? Ele perguntou. Era, mas já li. Obrigado. Ele disse sorrindo. Quando ficava feliz, os olhos dele sumiam nas bochechas. Obrigado mesmo. De nada, ela disse olhando para baixo. Só não vai ter um ataque. Vem aqui, ele disse, puxando-a pela frente da jaqueta. Ela o acompanhou até o quarto dele, mas parou na porta, como se houvesse uma cerca invisível. Parque colocou o livro na cama, depois pegou as duas caixinhas da estante. Estavam ambas embrulhadas em papel natalino com laço vermelho. Ele parou na frente à porta, perto dela. Eleonor encostou-se no batente. Este é da minha mãe, ele disse, entregando uma das caixas a ela. É um perfume. Por favor, não use. Ele fitou o chão por um instante, depois se voltou para ela. E este é meu. Não precisava se preocupar. Não seja boba. Por que ela não aceitava o presente? Ele pegou a mão dela e colocou a caixa. Tentei pensar em algo em que ninguém reparasse, a não ser você, ele disse, afastando a franja da testa. Que você não tivesse que explicar para sua mãe. Tipo, eu ia comprar uma caneta muito boa, mas aí... Ele ficou olhando abrir a caixa, o que o deixou nervoso. Eleonor rasgou o papel do embrulho sem querer. Ele pegou o papel e ela abriu uma caixa cinza. Havia um colar lá dentro, uma corrente fina de prata com um pingente delicado, um amor perfeito. Vou entender se você não puder aceitar. Ela não deveria aceitar, mas ela aceitou. Parque. Errado. Ele devia ter comprado a caneta. Uma joia seria tão visível e pessoal. Mas foi por isso mesmo que ele comprara. Não conseguiria comprar uma caneta para Eleonor ou um marcador de livro. Não tinha sentimentos estilo marcador de livro por ela. Parque usara parte do dinheiro que vinha economizando para o rádio do carro para comprar o colar.
comprou-a na joalheria no shopping, na qual as pessoas ficavam provando anéis de noivado. Guardei a nota fiscal, ele disse. Não, disse Eleanor olhando. Parecia ansiosa, mas ele não sabia bem por quê. Não, não precisa. É lindo, ela continuou. Obrigada. Você vai usar? Ela fez que sim. Ele passou a mão pelo cabelo e a nuca, como se tentasse se controlar. Você vai usar, tipo, agora? Eleanor fitou por um segundo, depois fez que sim. Ele tirou o colar da caixinha e envolveu com delicadeza no pescoço dela. Exatamente como se imaginara fazendo quando comprou. Talvez tivesse sido por isso que o tinha comprado, para ter um momento como esse, com as mãos na nuca dela, sob os cabelos. Ele passou os dedos ao longo da corrente e ajeitou o pingente na frente da garganta dela. Ela estremeceu. Park queria puxar a corrente, amarrá-la no próprio peito e ancorar Eleanor a si. Ele afastou as mãos, preocupado, e recostou-se no batente da porta. Eleanor. Sentaram-se na cozinha para jogar baralho. Speed. Eleanor ensinou Park a jogar e ganhou todas as primeiras rodadas. Depois disso, acabou ficando mais descuidada, perdendo algumas jogadas. Maisie começava a ganhar depois de um certo tempo também. Jogar cartas ali, mesmo com a mãe de Park com eles, era melhor do que ficar na sala pensando nas coisas que fariam se pudessem ficar a sós. A mãe dele perguntou como Eleanor passara o Natal, e esta respondeu que deu tudo certo. O que comeram na ceia? Perguntou a mãe. Peru ou pernil? Peru, Eleanor respondeu, acompanhado com batatas de funcho, receita dinamarquesa da minha mãe. Park parou de jogar para olhá-la. Ela virou para ele subitamente. Ué, sou dinamarquesa, fica quieto. Ela teria dito, não fosse a mãe dele estar por perto. Ah, então é de lá que vem esse seu cabelo ruivo bonito? Disse a mãe compreensiva. Park sorriu para Eleanor. Ela revirou os olhos. Quando a mãe saiu para levar alguma coisa para os avós dele, Park deu um chutinho em Eleanor por baixo da mesa. Não estavam de sapatos. Não sabia que você tinha descendência dinamarquesa, disse. É esse o tipo de diálogo cintilante que teremos agora? Ou vou passar a te contar tudo? Isso. Sua mãe é dinamarquesa? Sim. E seu pai? É um babaca. Ele fez uma careta. O quê? Você queria honestidade e intimidade. Isso é muito mais honesto do que dizer que ele é escocês. Escocês, disse Park e sorriu. Eleanor andara pensando sobre o acordo que haviam feito. Essa coisa de serem honestos e abertos um para com o outro. Ela não achava que podia começar a contar-lhe toda a verdade nua e crua da noite para o dia. Seria uma overdose. Mas e se ele estivesse errado? E se não fosse capaz de aguentar? E se Park percebesse que todas as coisas que ele achava tão misteriosas e intrigantes nela fossem apenas tristes? Quando ele perguntou sobre o Natal, Eleanor contou a ele sobre os biscoitos de sua mãe, sobre os filmes que assistiram e como Mose achava que o Grinch, na verdade, fosse a história de uma vila de corujas. Ela esperava que ele dissesse, tá bom, mas agora me conta sobre as partes horríveis. Em vez disso, ele riu. Será que sua mãe me aceitaria numa boa? Ele perguntou. Claro, se não fosse pelo seu padrasto. Não sei, respondeu Eleanor. Notou que segurava o pingente de prata com os dedos. Eleanor passou o resto das férias de Natal indo à casa de Park. A mãe dele não parecia ligar muito, e o pai ficava sempre a convidando para jantar. A mãe de Eleanor achava que ela ficava o tempo todo na casa da Tina. Certa vez disse, espero que não esteja abusando da hospitalidade deles, Eleanor. E em outra disse, Tina podia vir aqui alguma vez também, sabe? Mas ambas sabiam que jamais daria certo. Ninguém trazia amigos para aquela casa, nem os irmãos.
Nem mesmo Rich e a mãe já não tinha mais amigos. Não tinha como tiveram um dia. Quando os pais de Eleanor ainda estavam juntos, sempre havia gente por perto. Sempre havia festas. Homens de cabelo comprido, mulheres de vestidos longos, taças de vinho por todo canto. E mesmo depois que o pai foi embora, haviam ainda muitas mulheres. Mães solteiras que traziam os filhos, além dos ingredientes para fazer daiquiri de banana. Ficavam até tarde na sala de estar, conversando baixinho sobre os ex-maridos, especulando novos namorados, enquanto as crianças disputavam jogos de tabuleiro no cômodo ao lado. Rich apareceu em uma dessas situações, e foi assim. A mãe dela costumava ir bem cedo ao mercado enquanto as crianças ainda dormiam. Não tinha carro, e ela não gostava de deixar Eleanor responsável pelos irmãos todos. Bem, Rich via a mãe dela caminhando enquanto dirigia para o trabalho. Certo dia ele parou e pediu o telefone dela. Disse que era a mulher mais bonita que ele já vira. Quando Eleanor ouviu falar dele pela primeira vez, estava largada no velho sofá da sala, lendo um exemplar da revista Life, tomando daiquiri de banana sem álcool. Não estava espionando de fato, já que todas as amigas da mãe gostavam que Eleanor participasse. Agradavam-lhe ver, ela tomava conta dos filhos delas sem reclamar. Diziam que ela era madura por sua idade. Se ela ficasse quieta, acabavam esquecendo que estava no local. E não se envergonhavam de beber um pouco além da conta. Nunca confio nos homens, Eleanor, gritavam para ela, apontando para as outras. Principalmente se ele odiar dançar. Mas, quando a mãe lhe contou que Rich dissera que ela era bonita feito um dia de primavera, todas suspiraram e pediram-lhe que contasse mais. É claro que ele disse que ela era a mulher mais bonita que ele já vira, pensou Eleanor. Era mesmo, sem nenhuma dúvida. Eleanor estava com 12 anos e não podia imaginar um cara magoando a sua mãe mais do que o pai fizera. Não sabia que existiam coisas piores do que o egoísmo. Enfim, ela sempre tentava sair da casa de Park antes do jantar, apenas para que o caso de a mãe estar certa a respeito de gastar a hospitalidade deles. E porque se Eleanor saísse cedo, a chance de não encontrar Rich em casa era bem maior. Sair com Park todos os dias estava realmente acabando com sua rotina de tomar banho, coisa que ela jamais contaria para ele, não importava quão íntimos ficassem. O único momento tranquilo para tomar banho na casa dela era depois da aula. Se Eleanor ia até a casa de Park logo depois da escola, tinha de torcer para que Rich ficasse no Brooklyn Hall até depois que ela chegasse em casa. E depois precisava tomar um banho muito rápido, porque a porta dos fundos ficava bem em frente ao banheiro e poderia abrir-se a qualquer momento. Dava para ver que todo esse esquema de tomar banhos escondidas estava deixando sua mãe nervosa. Mas não era bem culpa de Eleanor. Pensar em tomar banho no vestiário da escola, mas isso poderia ser ainda mais perigoso, graças a Tina, etc e tal. Outro dia, no almoço, Tina fizera questão de passar pela mesa de Eleanor e falar só mexendo os lábios a palavra que começa com X. X-O, X-O-T-A. Nem Rich usava essa palavra, o que implicava num grau inimaginavelmente de nojeira. Qual é o problema dela? Perguntou Denise retoricamente. Ela se acha grande coisa, disse Bibi. E nem é tudo isso, comentou Denise, zanzando por aí, parecendo mais uma garotinha de mini saia. Bibi riu. E esse cabelo? É um erro total, disse Denise, ainda fitando Tina. Ela precisava acordar um pouco mais cedo para resolver se quer parecer com a Farrah Fawcett ou com Rick James. Bibi e Eleanor caíram na gargalhada. Tipo, escolha um, gata, disse Denise, enfatizando. Escolha um. Olha lá, menina, exclamou Bibi, dando um tapinha na perna de Eleanor. Lá está seu boy. As três olharam pela janela do vidro da cantina. Park vinha passando com outros garotos.
Estava usando calça jeans e uma camiseta que dizia Minor Treat. Ele olhou para a cantina e sorriu quando viu Eleanor. Bibi riu. Ele é uma graça, disse Denise, como se passasse um certificado. Eu sei, respondeu Eleanor. Tenho vontade de engoli-lo de tanto beijo. As três desataram a rir até que Denise as fez retomarem o foco. Parque. Então, disse Cal. Parque continuava sorrindo, mesmo tendo passado pela cantina fazia um bom tempo. Você e a Eleanor, hein? É. É? Disse Cal, maneando a cabeça. Todo mundo tá sabendo. Tipo, eu sempre soube. Dava pra ver pelo jeito que você olhava pra ela na aula de inglês. Só fiquei esperando que você me contasse. Ah, começou o Parque, olhando para o amigo. Desculpa. Tô ficando com a Eleanor. Por que não contou antes? Saquei que você sabia. Eu sabia, disse Cal. Mas sabe, a gente é amigo. E amigos costumam falar sobre essas coisas. Pensei que você não fosse curtir. Não curto. Sem ofensas. A Eleanor ainda me mata de medo. Mas se você tá curtindo... Curtindo, se é que você me entende. Quero saber tudo. Quero o relatório completo. É por isso mesmo que eu não te contei. 35. Eleanor. A mãe de Park pediu-lhe que colocasse a mesa. Era a deixa para que Eleanor fosse embora. Não estava consciente seguindo o conselho da mãe, mas visto que as aulas tinham voltado, ela queria mesmo não abusar da hospitalidade da família dele. Tentava chegar em casa todo dia antes de escurecer. Naquela noite, ficou até um pouco mais tarde. Deve ter sido por isso que não viu o pai de Park na entrada da garagem. Ei, Eleanor, ele disse, assustando-a. Estava mexendo com alguma coisa na traseira da caminhonete. Oi, ela cumprimentou. Ele realmente se parecia muito com o cara do Magnum. Não era fácil de se acostumar. Oi, vem aqui. Ela teve um pressentimento esquisito nas vísceras. Deu um passo à frente, bem comedido. Olhe, ele disse. Tô cansada de ficar te convidando para o jantar. Tá bem, ela afirmou. Sabe, Eleanor, eu conheço seu padrasto. Esse papo poderia seguir milhões de caminhos diferentes, ela pensou. Todos horríveis. O pai de Park continuou falando, uma mão no automóvel, outra na nuca, como se estivesse com dor. Crescemos juntos. Sou mais velho que o Rich, mas o bairro é pequeno e é uma época que eu frequentei o hall. O sol já se pusera havia muito tempo. Não dava para enxergar o rosto dele. Eleanor ainda não compreendera aonde ele queria chegar. Sei que seu padrasto não é do tipo fácil de se conviver, afirmou o pai do Parque, finalmente aproximando-se dela. E só queria dizer que, sabe, se for mais fácil ficar por aqui, então você devia ficar aqui. Isso faria eu e a Mindy nos sentirmos muito, muito melhor, viu? Tá bom. Então, hoje é a última vez que eu vou te convidar para jantar. Eleanor sorriu e ele sorriu de volta. E por um segundo se pareceu muito mais com Park do que com Tom Selleck. Park. Os pais de Park disseram que Eleanor tinha convite permanente. Poderia ficar até às 8 da noite, em dias de aula, e até às 11 nos fins de semana, a não ser que Park tivesse taekwondo ou outro compromisso. Começou a parecer rotina. Eleanor na casa dele toda a tarde no sofá, jogando Nintendo, segurando a mão dele, assistindo a TV. Em frente a ele na mesa de jantar, fazendo lição de casa, ajudando-o a carregar compras para a avó, comendo educadamente tudo o que a mãe dele fazia para o jantar, ainda que fosse algo totalmente nojento, tipo fígado ou cebola. Ela ainda o mantinha à distância de um braço sempre que havia alguém por perto.
o que ocorria quase sempre. Os dois estavam sempre juntos, e ainda não era o suficiente. Park ainda não inventara um jeito de envolvê-la totalmente com seus braços. Ainda não tivera oportunidade suficiente para beijá-la. Ela não ia ao quarto dele. Podemos ouvir música, ele dizia. Sua mãe. Não liga, a gente deixa a porta aberta. Onde vamos nos sentar? Na minha cama. Gente, não. No chão. Não quero que ela pense que eu sou oferecida. Ele nem sabia muito bem se sua mãe pensava em Eleanor como sendo uma menina, mas gostava dela, mais do que antes. Outro dia, disse que ela tinha excelentes maneiras. É muito quieta, comentou, como se isso fosse uma coisa boa. É que ela fica nervosa, disse Park. Por que fica nervosa? Não sei, ela sempre fica. Mas ele sabia que sua mãe ainda odiava as roupas de Eleanor. Analisava-a de cima a baixo e balançava a cabeça quando pensava que Eleanor não estava olhando. A garota era impecavelmente educada com a mãe dele. Tentava até puxar assunto. Num sábado, depois do jantar, a mãe de Park estava organizando seus produtos Avon em cima da mesa, enquanto Park e Eleanor jogavam baralho. Há quanto tempo você é esteticista? Eleanor perguntou, fitando todas as garrafinhas. A mãe dele adorava essa palavra. Desde que Josh começou a escola. Consegui diploma, ensino médio. Fiz aula de estética. Consegui licença. Consegui permissão. Uau! Disse Eleanor. Sempre fiz cabelo, continuou a mãe. Mesmo antes. Ela abriu um frasco rosa de loção e cheirou. Quando era menina, cortava cabelo de boneca. Passava maquiagem. Parece a minha irmã, falou Eleanor. Eu nunca soube fazer nada disso. Não é difícil, disse a mãe dele, olhando-a. Seus olhos se acenderam. Ah, tenho uma ideia. Posso fazer seu cabelo. Fazer noite da transformação. Eleanor ficou boquiaberta. Devia estar se imaginando com o cabelo em camadas e cílios postiços. Ah, não, disse. Não quero incomodar. Sim, afirmou a mãe. Tão gostoso. Mãe, não, disse Park. Eleanor não quer uma transformação. Ela não precisa de transformação, ele acrescentou. Assim que lhe ocorreu a frase. Não transformação grande, explicou a mãe. Já estava pegando no cabelo de Eleanor. Não vou cortar. Nada que não dá para tirar. Park olhou para Eleanor implorando. Com sorte, ela saberia que ele implorava para que ela satisfazer a mãe, e não por achar que havia algo de errado com ela. Não vai cortar? Eleanor perguntou. A mãe dele enrolava um cachinho no dedo. Luz melhor garagem. Vem. Eleanor. A mãe de Park levou Eleanor para a cadeira de lavar os cabelos e estalou os dedos para Park. Para o horror de Eleanor, um horror sem fim, Park se aproximou e começou a encher a pia de água. Pegou uma touca rosa e uma pilha alta e envolveu o pescoço da garota, levantando-lhe o cabelo cuidadosamente. Desculpa, disse ele. Quer que eu saia? Não, ela murmurou, só com os lábios, agarrando-o pela camiseta. Quero, pensou. Já começava a derreter de vergonha. Não sentia as pontas dos dedos. Mas se Park saísse, não haveria ninguém para impedir que a mãe dele implantasse em Eleanor uma franja gigante em forma de garra ou fizesse um permanente espiralado, ou ambos. Eleanor não tentaria impedi-la, não importava o que fizesse. Era uma convidada naquela garagem. Comera da comida daquela mulher e manuseara-lhe o filho. Não estava em posição de discutir. A mãe de Park empurrou-o para o canto e deitou com firmeza a cabeça de Eleanor na pia. Que tipo de shampoo você usa? Não sei. Como não sabe? Perguntou a mãe manuseando os fios da garota. Tá muito seco. Cabelo cacheado é seco, sabia? Eleanor fez que não. Disse a mãe de Park.
Ela puxou a cabeça de Eleanor de volta para dentro da pia e pediu a Park que colocasse um pacote de óleo quente no micro-ondas. Foi muito, muito esquisito ter os cabelos lavados pela mãe do Park. Estava praticamente por cima do colo de Eleanor. O pingente de anjo que levava no colar pendurava-se sobre a boca da garota. Além disso, o processo fazia muitas cócegas. Eleanor não sabia se Park estava assistindo. Esperava que não. Depois de alguns minutos, aplicando o óleo quente, o cabelo da garota foi envolvido em uma toalha, tão apertada que lhe doía a testa. Park estava sentado em frente a ela, tentando sorrir, mas parecia também desconfortável. A mãe dele fuçava de uma caixa de produtos para outra. Sei que está aqui em algum lugar, disse. Canela, canela, canela. Ahá! Girou na cadeira, virando-se para Eleanor. Certo. Fecha olho. Eleanor fitou-a. Estava segurando um pequeno lápis marrom. Fecha olho, repetiu. Por quê? Não preocupa. Isso sai. Mas eu não uso maquiagem. Por que não? Talvez Eleanor devesse dizer-lhe que não era permitido. Seria mais gentil do que... porque maquiagem é uma mentira. Não sei, respondeu Eleanor. Não faz muito meu tipo. É, você, disse a mãe dele, olhando para o lápis. Ótima cor para você. Canela. Isso é batom? Não, delineador. Eleanor definitivamente não usava delineador. E o que isso faz? É maquiagem, disse a mãe exasperada. Te deixa bonita. Eleanor sentiu uma coisa esquisita no olho. Queimava. Mãe, disse Park. Olha, ela começou. Vou mostrar. Então virou-se para Park e já antes que os meninos compreendessem o que ela planejava, ela tinha metido o dedão no canto do olho dele. Canela é muito claro, murmurou ela. Escolheu outro lápis. Ônix. Mãe, disse Park, sentindo dor, mas não se mexeu. A mãe dele se sentou de forma que Eleanor pudesse ver o que ela fazia. Depois desenhou habilmente uma comprida linha na pálpebra de Park. Abre. Ele abriu. Bom, fecha. Ela fez o mesmo do outro lado. Depois acrescentou outra linha sob o olho dele e lambeu o dedo para limpar um borrão. Pronto. Legal. Viu? Disse ela encostando-se na cadeira, para que Eleanor pudesse ver. Fácil. Lindo. Park estava lindo. Parecia perigoso, tipo Ming, o impiedoso, ou um membro do Duran Duran. Tá igual o Robert Smith, disse Eleanor. Mas, pensou ela, é mais bonito. Ele olhou para baixo. Eleanor não conseguia desviar o olhar. A mãe passou voando entre os dois. Certo, agora fecha olho, disse para Eleanor. Abre. Legal. Fecha de novo. A sensação era exatamente a de alguém desenhando sob seus olhos. Acabou logo e a mãe de Park passou a esfregar uma coisa gelada na bochecha de Eleanor. É um hábito bem fácil, explicou ela. Base, pó, delineador, sombra, rímel, contorno labial, batom, blush. 8 passos, leva 15 minutos no máximo. A mãe de Park era toda dinâmica, tipo apresentadora de programa de culinária. Pouco depois desembrulhou o cabelo de Eleanor e parou em frente a ela. Eleanor queria olhar para Park de novo, agora que podia, mas não queria que ele olhasse de volta. Seu rosto estava tão pesado e grudento que ela devia estar a cara de uma das personagens de Dancing Woman. Park puxou a cadeira para perto de Eleanor e começou a dar soquinhos no joelho dela. Demorou um segundo para que ela entendesse que ele a estava desafiando a jogar pedra, papel e tesoura. Ela entrou no jogo. Ai, ai. Qualquer coisa para poder tocá-lo. Qualquer coisa para não ter que olhar para ele diretamente.
Ele esfregara os olhos. Não estava mais pintado, mas ainda estava com uma carinha que Eleanor não encontrava palavras para descrever. É assim que Park mantém as criancinhas ocupadas enquanto cortam cabelo, disse a mãe. Você deve estar com medo, Eleanor. Não preocupa, prometo não cortar. Ela e Park fizeram tesoura. A mãe dele derramou meia lata de mousse no cabelo de Eleanor, depois o secou com um difusor, do qual Eleanor jamais ouvira falar, mas que devia ser muito mais importante. De acordo com a mãe de Park, tudo o que Eleanor fazia com seu cabelo, ou seja, lavar de qualquer jeito, escovar ou amarrar, contas e flores de seda, estava completamente errado. Ela devia secá-lo com um difusor e amarrá-lo, e, se possível, usar fronha de seda para dormir. Acho que você fica muito bem de franja, disse a mãe. Depois da próxima, a gente tenta a franja. Não haveria próxima vez, Eleanor prometera a si e a Deus. Certo, tudo pronto. A mãe de Park era toda sorrisos. Ficou tão bonita. Pronto para ver? Ela virou Eleanor para o espelho. Tchanã! Eleanor abaixou os olhos. Tem que olhar, Eleanor. Olha, espelho, tão bonita. Eleanor não conseguia. Sentia que ambos a fitavam. Queria sumir, ser tragada por uma porta mágica. Tudo aquilo fora uma má ideia, uma péssima ideia. Queria chorar, queria aprontar um fuzuê. A mãe de Park voltaria a odiá-la. Ei, Mindy! O pai de Park abriu a porta da garagem. Telefone para você. Ah, ei, olha só, Eleanor. Tá igual uma dançarina do Solid Gold. Viu? Disse a mãe dele. Eu disse, bonita. Não olhe no espelho até eu voltar. Olhar no espelho é a melhor parte. Ela correu para dentro da casa. E Eleanor enterrou o rosto nas mãos, tentando não estragar nada. Sentiu a mão de Park em seus punhos. Desculpe, ele disse. Acho que eu sabia que você ia odiar isso, mas não pensei que fosse odiar tanto. É tão vergonhoso. Por quê? Porque tá todo mundo olhando para mim. Eu sempre tô olhando para você. Eu sei. Queria que parasse. Ela só tá tentando te conhecer melhor, disse ele. Essa é a parada dela. Eu tô parecendo uma dançarina do Solid Gold? Não. Ai, meu Deus, eu tô. Não parece. Veja, você mesma. Não quero. Olhe agora, ele disse, antes que minha mãe volte. Só se você fechar os olhos, certo? Já fechei. Eleanor descobriu o rosto e olhou-se no espelho. Não foi tão vergonhoso quanto pensara, porque era como ver outra pessoa. Alguém com maçãs do rosto e olhos gigantes e lábios bem molhados. O cabelo ainda estava encaracolado, mas domado, mesmo bagunçado. Eleanor odiou tudo aquilo. Posso abrir os olhos? Park pediu. Não. Tá chorando? Não. Claro que sim. Estava prestes a se destruir aquele rosto falso e fazer a mãe dele odiá-la. Park abriu os olhos e sentou em frente à garota no toucador. É tão ruim assim? Perguntou. Não sou eu. Claro que é você. É que parece que estou fantasiando, como se tentasse ser algo que não sou. Como se tentasse ser bonita e popular. Era a parte de tentar que dava tanto nojo. Acho que o seu cabelo ficou muito legal, Park disse. Não é meu cabelo. É sim. Não quero que sua mãe me veja assim. Não quero magoá-la. Me beija. O quê? Ele a beijou. Eleanor sentiu os ombros penderem e o estômago relaxar. Depois começou a se revirar de novo. Ela se afastou. Tá me beijando porque tô parecendo outra pessoa? Não tá parecendo outra pessoa. Além do mais, isso é loucura. Você gosta mais de mim assim?
Porque nunca vou ficar assim de novo. Gosto de você do mesmo jeito, e sinto falta de ver suas sardas. Ele esfregou a bochecha dela com a manga da camisa. Pronto. Até você tá parecendo outra pessoa, e só tá de delineador. Gosta mais de mim assim? Ela revirou os olhos, mas sentiu um calor na nuca. Você ficou diferente, fiquei desconcertante. E você parece você mesma, mas com o volume no talo. Ela olhou para o espelho de novo, viu a si mesma dessa vez, e notou que não havia mais chorado. O fato é que acho que minha mãe se conteve. Acho que para ela esse é um look natural. Eleonor riu. A porta da garagem se abriu. Ah, eu pedi para vocês esperarem, disse ela. Ficou surpresa? Eleonor fez que sim. Você chorou? Ah, eu perdi. Desculpa. Desculpa se borrei, Eleonor disse. Nada borrado, é rímel à prova d'água e base fixa. Obrigada, Eleonor disse cautelosa. Mal deu para acreditar na diferença. Vou te dar um kit, disse a mãe dele. São cores que eu nunca uso mesmo. Aqui, senta aqui. Parque. Vou aparar seu cabelo, já que estamos aqui. Tá com cara de relaxado. Eleanor sentou-se de frente para ele e fez pedra, papel e tesoura com o joelho dele. Parque. Ela parecia outra pessoa, e Parque não sabia se gostava mais assim, ou se de fato havia gostado. Ele não conseguia entender por que aquilo a deixava tão chateada. Às vezes parecia que ela tentava esconder tudo o que tinha de bonito, como se quisesse ser feia. Isso era algo que a mãe dele diria, motivo pelo qual ele não dissera nada a Eleanor. Agir assim contava como esconder alguma coisa? Compreendeu por que Eleanor se esforçava tanto para parecer diferente. Ou quase. Era porque ela era diferente. E porque queria ser. E porque não tinha medo de ser. Ou talvez tivesse mais medo de ser como os demais. Havia algo de muito excitante nisso. Ele gostava de ficar perto dessa espécie de bravura louca. Desconcertante como? Queria ter perguntado. Na manhã seguinte, Park levou o delineador ônix para o banheiro e passou. Fez mais sujeira do que a mãe, mas pensou que ficaria mais legal, mais masculino. Olhou-se no espelho. Isso aqui faz o olho destacar, dizia a mãe. E era verdade. O delineador destacava mesmo os olhos e o fazia parecer ainda menos branco. Em seguida, Parker ajeitou os cabelos como costumava fazer, espetado no meio, bagunçado e para o alto, como se quisesse alcançar alguma coisa. Geralmente, assim que terminava, Parker penteava o cabelo e o abaixava de novo. Aquele dia, deixou-o bagunçado. O pai dele surtou no café da manhã. Surtou. Park tentou sair de fininho sem que o pai o visse, mas a mãe não abria negociação com relação ao de jejum. Park quase enfiou a cabeça no pote de cereais. Qual é o problema com o seu cabelo? Perguntou o pai. Nada? Espere um minuto. Olhe para mim. Eu disse, olhe para mim. Park ergueu a cabeça, mas desviou o olhar. Que droga é essa, Park? Jamie! Exclamou a mãe. Olhe para ele, Mindy. Tá usando maquiagem. Tá de gozação comigo, Park? Não tem desculpa. Palavrão. Disse a mãe. Olhou toda nervosa para Park, como se aquilo fosse culpa dela. Talvez fosse mesmo. Talvez não devesse ter testado amostras de batom nele quando estava no jardim de infância. Não que Park quisesse usar batom. Quem sabe? De jeito nenhum, rugiu o pai. Vá lavar o rosto, Park. O garoto ficou onde estava. Vá lavar o rosto, Park. Park deu uma colherada no cereal. Jimmy, disse a mãe. Não, Mindy, não. Deixa esses meninos fazerem tudo o que eles querem. Mas não, Park não vai sair desta casa com cara de menina.
Um monte de caras usa maquiagem, Parker argumentou. O quê? Do que você está falando? David Bowie, disse Parker. Mark Bolan. Não tô nem aí. Não tô nem aí para isso. Vá lavar o rosto. Por quê? Parker bateu os punhos na mesa. Porque eu mandei. Porque você tá com cara de menina. E qual é a novidade? Parker arremessou a tigela de cereal para longe. Que foi que você disse? Eu disse. Qual é a novidade? Não é isso que você pensa? Parker sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não quis tocar-lhe os olhos. Vai para a escola, Parker, disse a mãe gentilmente. Vai perder o ônibus. Mindy, disse o pai, quase não mais se controlando. Vão acabar com ele. Você me fala que Parker é quase adulto, agora quase homem, toma as próprias decisões. Então deixa ele tomar próprias decisões. Deixa ele ir. O pai não disse nada. Jamais ergueria a voz para a mãe de Parker. Este viu a oportunidade e saiu. Parker foi para o próprio ponto de ônibus, não o de Eleanor. Queria lidar com Steve antes de encontrá-la. Se o garoto fosse espancá-lo por causa disso, Parker preferiria que Eleanor não estivesse na plateia. Mas Steve quase não disse nada. Ué, Parker, que isso, velho? Tá usando maquiagem? É, disse Parker, apoiando-se na mochila. Todos em volta de Steve riam baixinho, esperando o que ele diria em seguida. Tá parecendo o Ozzy, mano, disse Steve. Parece pronto para arrancar a cabeça de um morcego com a boca. Todos riram. Steve deu um soquinho no ombro de Parker e pronto. Quando Eleanor entrou no ônibus, estava bem-humorada. Você veio. Pensei que talvez tivesse ficado doente quando não te vi na esquina de casa. Ele a olhou. Ela pareceu surpresa e sentou-se sem dizer nada. Olhou para as próprias mãos. Estou parecendo uma dançarina do Solid Gold? Ele perguntou. Finalmente, quando não aguentou mais o silêncio dela. Não, ela disse, olhando de soslaio. Você tá desconcertante? Ela riu e fez que sim. Desconcertante como? Ela deu-lhe um beijo de língua no ônibus. 36. Park pediu a Eleanor que não fosse à casa dele depois da escola. Imaginou que estaria de castigo. Lavou o rosto assim que chegou, enfiou-se no quarto. A mãe entrou para vê-lo. Estou de castigo? Ele perguntou. Não sei, ela respondeu. Como foi seu dia na escola? Ou seja, alguém tentou enfiar sua cabeça na privada e deu a descarga? Foi tudo bem. Alguns moleques xingaram Park pelos corredores, mas não foi chato como ele pensou que seria. Muitas outras pessoas disseram que havia ficado legal. A mãe sentou-se na cama dele. Parecia ter enfrentado um dia difícil. Dava para ver o contorno labial. Ela fitava o grupo de bonequinhos, Guerra nas Estrelas, arranjados sobre uma estante em cima da cama. Park não os pegava havia anos. Park, você quer vestir roupa de menina? Eleanor veste igual ao menino. Você veste igual a menina? Não, Park disse. Só gostei disso. Gostei de como fiquei. Igual a menina? Não, disse ele. Igual a mim mesmo. Seu pai... Não quero falar dele. A mãe permaneceu ali, quieta, por um minuto. Depois saiu. Park ficou no quarto até que Josh veio chamá-lo para o jantar. O pai não o olhou quando Park se sentou. Onde está Eleanor? Perguntou. Pensei que eu estava de castigo. Não está de castigo, disse o pai, focado no bolo de carne. Park olhou ao redor da mesa. Somente Josh lhe retribuiu o olhar. Vai conversar comigo sobre o que aconteceu hoje de manhã? Park perguntou. O pai deu outra mordida, mastigou lentamente, depois engoliu. Não, Park. Por ora não consigo pensar em nada que eu queira te dizer.